Você confiaria em alguém a ponto de apostar toda a sua fortuna? Esse homem fez mais. Ele se disfarçou, virou taxista e testou a própria noiva. Só que o que ela fez quando achou que ele era pobre, destruiu tudo. O final, ninguém esperava. E você também não vai acreditar no que ela disse quando descobriu a verdade. Antes da história começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo isso agora? Quero ver até onde essa história vai chegar. Agora sim, vamos para a história completa. Henrique Santoro era um nome conhecido entre os empresários de São Paulo. Jovem, carismático e dono de uma fortuna construída após transformar uma startup de logística num império bilionário, ele era constantemente visto nas colunas sociais ao lado de modelos, atrizes e empresários influentes. No entanto, após tantas decepções amorosas, Henrique passou a desconfiar de qualquer pessoa que se aproximasse dele. Aos 34 anos, cansado de relacionamentos por interesse, ele se tornou cada vez mais recluso, até conhecer Clara. Clara trabalhava como professora em uma escola pública na zona leste da cidade. Era doce, gentil e tinha um brilho nos olhos que cativava qualquer um. Os dois se conheceram por acaso, em um café no centro. Henrique, naquele dia, estava disfarçado. Usava boné, óculos escuros e roupas simples. Queria andar sem ser notado, sentir-se normal. Clara o abordou porque ele havia esquecido o celular no balcão e os dois acabaram conversando por horas. Ela não fazia ideia de quem ele era e isso o encantou. Durante os meses seguintes, o relacionamento floresceu. Henrique nunca revelou sua verdadeira identidade. Dizia trabalhar com transportes, como autônomo. Queria ver se o sentimento de Clara era verdadeiro. Por mais que a amasse, tinha medo. A fortuna que possuía parecia ser uma maldição quando se tratava de amor. Foi então que decidiu aplicar um teste. O plano Henrique bolou tudo nos mínimos detalhes. Comprou um carro simples, desses usados por motoristas de aplicativo, e preparou um disfarce ainda mais convincente. Barba postiça, boné surrado, dentes artificiais amarelados e roupas velhas. Ele se apresentou como Seu Zeca, um taxista de 54 anos. Por meio de um amigo em comum, conseguiu que Clara fosse chamada para uma entrevista de trabalho numa ONG no centro. Ela ficaria empolgada. Sempre falou sobre trabalhar com educação social. Henrique, como Zeca, seria o motorista que a levaria até lá. Era o dia perfeito para testar tudo. Clara entrou no carro com um sorriso tímido. Cumprimentou educadamente. Perguntou como estava o dia do seu Zeca e contou que estava nervosa para a entrevista. Henrique escutava com atenção, disfarçando a voz e mantendo o personagem. Tudo parecia genuíno, mas ao longo do caminho, Henrique resolveu aumentar o nível do teste. Inventou uma história sobre um bilionário da cidade que vivia testando as pessoas se disfarçando. Comentou que conhecia casos de mulheres que ficavam com homens só pelo dinheiro. Clara ficou em silêncio por um tempo. Depois riu. Eu acho que amor de verdade não liga para dinheiro, não. Eu ficaria com a pessoa que eu amo, mesmo que ela não tivesse um centavo, disse com convicção. O coração de Henrique se aqueceu. Por um momento, pensou em parar o teste ali e se revelar, mas decidiu continuar. Queria ter certeza. A armadilha final. 2 dias depois, Henrique armou o teste final. Ele pediu a um amigo ator para interpretar um Henrique Santoro falso, um empresário famoso e sedutor. O plano era simples. O falso Henrique abordaria Clara em um restaurante elegante, onde ela havia sido convidada para um jantar beneficente e tentaria conquistá-la. Henrique, como Zeca, ficaria observando. Clara chegou linda como sempre, com um vestido simples, mas elegante. Quando o falso Henrique se aproximou, ela o reconheceu pelo nome. Ele se apresentou como dono da empresa HST Logistics e tentou encantá-la com elogios, promessas e convites para viagens. Clara, no começo, parecia desconfortável, recusava educadamente. Mas algo mudou.
E se eu dissesse que você poderia largar tudo, parar de trabalhar e viver viajando o mundo? Perguntou o falso Henrique. Ela hesitou, sorriu. Acho que depende... Do quê? De saber se a proposta é de verdade? Ela respondeu, sorrindo de forma diferente daquela que usava com o verdadeiro Henrique. O ator insistiu um pouco mais, e Clara acabou aceitando jantar com ele naquela mesma noite, dizendo que não faria mal conhecer melhor uma pessoa tão interessante. Henrique assistia tudo da mesa ao fundo, o coração em ruínas. A verdade cruel. No dia seguinte, Henrique não atendeu às ligações de Clara. Sumiu. Mandou mensagem dizendo apenas, precisamos conversar. Ela foi até o apartamento dele, que jamais havia visitado. Sempre se encontravam no lugar dela ou em cafés modestos. Ao chegar, Clara ficou em choque. Era uma cobertura luxuosa com vista para o Parque Ibirapuera. Ao abrir a porta, viu Henrique sem disfarces. Rico, elegante, frio. Você... Ela balbuciou. Eu sou Henrique Santoro, o homem com quem você dizia se importar. Aquele motorista com quem conversou. E o milionário com quem você flertou no jantar. Tudo era um teste, Clara. Ela ficou pálida. Tentou se explicar. Eu não sabia que era você. Eu achei que fosse só uma brincadeira, uma coincidência. Eu não fiz nada demais. Henrique interrompeu. Você disse que me amava. Disse que ficaria comigo mesmo se eu fosse pobre. Mas bastou alguém oferecer um pouco de luxo para você balançar. Eu vi tudo. Clara começou a chorar. Disse que estava confusa, que nunca quis magoá-lo. Tentou abraçá-lo, mas ele recuou. Agora eu sei a verdade, e ela dói mais do que qualquer mentira. O silêncio, depois da tempestade. Henrique passou semanas em silêncio, isolado, sem querer ver ninguém. Seus amigos tentaram animá-lo, marcaram viagens, festas, até encontros, mas ele recusava tudo. Estava devastado. Não era só pela decepção com Clara, era pelo fato de que, mais uma vez, o dinheiro havia corrompido o amor. Ele começou a repensar tudo, a fortuna, a solidão, a desconfiança. Será que ele estava se sabotando o tempo todo? Será que o amor verdadeiro não resiste mesmo a testes? Foi então que, semanas depois, Henrique recebeu uma carta. Era de Clara. A carta. Henrique, eu mereço o seu desprezo. Não vou tentar mudar isso com palavras. Mas eu queria que você soubesse o que não viu. Naquele jantar, eu aceitei ficar porque percebi que algo estava errado. O jeito como aquele homem me olhava, como me testava, eu desconfiei. E confesso, quis provocar. Quis ver até onde aquilo ia. Sim, eu fui fraca. Joguei com o fogo, mas não foi por interesse. Foi por orgulho, porque me senti idiota depois de descobrir que o homem que eu amava nunca confiou em mim. Mas se tudo isso foi um teste, então talvez agora seja minha vez de testar você. Você consegue perdoar? Clara, o reencontro. Henrique leu a carta dezenas de vezes. Procurou registros da noite do jantar. Conseguiu a filmagem da câmera de segurança do restaurante. Assistiu tudo de novo, com calma. Viu os olhares, os sorrisos incertos, a expressão de Clara ao olhar para o falso Henrique. E reparou num detalhe que havia ignorado. Ela nunca tocou no homem. Nunca chegou perto. Mantinha as mãos juntas no colo. E quando ele foi ao banheiro, Clara mandou uma mensagem pelo celular. Era para Zeca. Sei que você não é quem diz ser, mas espero que seja quem eu penso. Me liga. Henrique caiu no sofá. As lágrimas desciam sem controle. Ele correu até a escola onde Clara trabalhava. Pediu para falar com ela. Esperou por horas no portão. E quando ela apareceu, os dois apenas se olharam por um longo tempo. Nenhuma palavra. Apenas um abraço. Um daqueles que cura o que as palavras nunca conseguem. Epílogo. Meses depois, Henrique e Clara se casaram numa cerimônia simples no campo, longe das câmeras, da mídia, dos convidados por conveniência. Apenas amigos verdadeiros e a família. Henrique vendeu parte das ações da empresa e criou, junto com Clara, uma fundação para apoiar professores e estudantes carentes. O projeto era o sonho dela.
E agora também era o dele. Nunca mais testou ninguém, porque aprendeu que o amor verdadeiro não se prova com armadilhas, se prova com confiança.